Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Miguel. Esta videoaula é voltada principalmente aos alunos para os quais dou aula e são para a revisão de conteúdo para a prova. Sendo assim, meu muito obrigado por acessarem o meu canal Cafofo da História. Desejo a todos vocês bons estudos e uma ótima prova. Aula 1. A nossa aula hoje é Populismo e Ditadura na América Latina. É uma revisão do conteúdo para a prova do 9º ano, ensino médio. Cairá na prova o conteúdo abordado nesta videoaula e o que foi trabalhado na sala de aula. Esta aula é a vídeo 9. Aqui na imagem de baixo, você vê uma pessoa sentada no banco. Isso aqui representa um populismo ou um populista. Uma interpretação que se pode tirar desta imagem é que os governos populistas satisfaziam as necessidades primárias apenas da classe pobre, dos trabalhadores, e governava para os ricos. A imagem de cima já retrata a ditadura militar, com essa mão fechada, ou seja, uma luta que custou sangue, financiada e instruída pelos Estados Unidos. Populismo. Entre as décadas de 1930 a 1970, surgiram presidentes, governos populistas na América Latina. No Brasil, dos vários populistas, um dos mais famosos, Getúlio Vargas. Na Argentina, Juan Domingos Perón. No Equador, Gustavo Rojas. Houve também outros países que a gente vai falar mais na frente. Nos governos populistas, tem-se algumas características. Por exemplo, direitos trabalhistas velados, direito a férias, salário mínimo, descansos remunerados ao final de semana, nacionalização de indústria de base. É quando o governo é que é o dono da indústria, uma indústria que fornece energia elétrica, uma indústria que fornece aço, são consideradas indústria de base. São governos carismáticos, aqueles que são agradáveis ao povo, que agregam gente, que conquistam a massa. Governos que se têm como que protetores dos trabalhadores, são paternalistas, são idolatrados pelo povão. Porém, na surdina, no escondido, eles fazem censura àqueles que são contrários ao seu governo. Eles vigiam os sindicatos, não dão liberdade aos sindicatos. Dão benefícios aos pobres e lucros à burguesia e investem na industrialização, que obviamente o dono da indústria é o rico e o empregado é o pobre. Então não era um diálogo com o povo, mas a manutenção de uma ordem social. Mantém-se o povo com aquilo que ele precisa e a ordem continua, e o rico continua ganhando. Populismo no México. O principal populista no México foi o presidente Lázaro Cárdenas, que foi presidente de 1934 a 1940. Ele usou a Constituição de 1917. Esta Constituição foi resultado da Revolução Mexicana de 1910 a 1921. E pela Constituição poderia-se haver reforma agrária, direitos trabalhistas, aqueles de sempre. Horas de trabalho, remuneração, final de semana, férias e tal, leis federais trabalhistas que protegessem o trabalhador. Ele também nacionalizou a indústria petroleira e as ferrovias. Porém, em 1938, ele se voltou para a burguesia, porque ele valorizou muito mais a indústria, portanto, o dono da indústria, o burguês, concedendo-lhe, por exemplo, empréstimos. Qual a ideia? Equilibrar a balança do governo. Um período de governo eu trabalho para o pobre, outro período eu trabalho para o rico e me mantenho no poder. É uma questão política. Populismo na Argentina. A crise de 1929 causou disputa pelo poder até a ditadura em 1943. O que é isso? Como o governo argentino enfraqueceu devido a crises, a oposição cresceu e com oposição disputa pelo poder. Porém, em 1943, chegou-se uma ditadura. Nesse período, chegou Perón. Nesse governo ele foi
ministro do Trabalho, depois ministro da Guerra, depois vice-presidente. Nesse período conseguiu criar leis trabalhistas, tribunais do trabalho, criou previdência social, ele controlou os sindicatos, mantinha os sindicatos na sua rédea, conseguiu desarticular qualquer movimento anarquista. Anarquista vem de anarquismo, um movimento surgido na Europa, que é contra toda e qualquer forma de governo, assim como também desarticulou movimentos socialistas. Em 1945, a elite burguesa, tanto a urbana como a latifundiária, em outras palavras, os donos de grandes terras, conseguiram a deposição e prisão de Perón. Com a explicação, estava fazendo muita coisa a favor do pobre. Porém, a massa, ou seja, o povão, pressionou o governo e ele foi solto, se candidatou e foi eleito presidente. Apesar de ele ser populista, ele era simpatizante ao nazismo e ao fascismo e era anticomunista. Tinha características socialistas, mas era simpatizante a regimes ditatoriais. Ele acelerou a reforma agrária e investiu nas indústrias de base, nacionalizou o transporte, energia elétrica, comunicações e bancos. Porém, ele não tinha um plano de governo, ou se tinha, o seu plano de governo não era eficaz. Como surgiu oposição contra ele, ele usou da repressão, comprou rádios para divulgar suas ideias e ganhar o povo e fechou jornais. Em 1955, ele foi reeleito, porém aumentou a crise econômica. Por fim, ele foi deposto pela Revolução Libertadora. Ele se casou pela segunda vez com uma atriz chamada Eva Perón. E quando ele se tornou presidente, obviamente ela se tornou a primeira dama da Argentina. Criou a Fundação Eva Perón, uma fundação que dava assistência aos pobres. Daí tornou mais ainda Perón o pai dos descamisados. Ela é até hoje idolatrada na Argentina como Evita Perón. Essa imagem mostra bandeiras de vários países. Eram países populistas. Esses governos se copiavam. Getúlio Vargas era profundo admirador de Perón. Ditadura na Argentina. Desde 1955, os militares intervieram várias vezes na política. Com a explicação, o país entrava em crise, os militares entravam na ideia, tipo, nós iremos resolver o problema. Mais tarde voltava o poder aos civis. Em 1973, Perón já havia perdido a sua esposa Eva Perón, ou Evita. Ela morreu aos 33 anos com câncer no útero. Casou-se novamente com Isabel, no caso Isabel Perón, que recebeu o nome de Isabelita. Porém, em 1974, Perón morreu. E no lugar de Perón, a vice-presidente, sua esposa Isabelita, assume. Só que entre 74 a 76 houve muita crise econômica e social na Argentina. Sendo assim, os militares a depuseram e em 76 foi implantada mais uma vez a ditadura militar na Argentina através de Jorge Rafael Videla. A primeira coisa que ele fez foi decretar estado de sítio. É quando todos perdem seus direitos e o governo passa a assumir o direito de todos. Passou a perseguir os opositores, principalmente socialistas e peronistas. Porém, em 1981, o general Roberto Eduardo Viola, que era o então presidente da Argentina, resolveu fazer a Guerra das Malvinas. O que era isso? A Argentina tinha uma ilha, assim como o Brasil tem a ilha de Fernando de Noronha. No passado, a Inglaterra havia invadido a ilha das Malvinas e tomado para si. Agora, em 81, Eduardo Viola quer tomar de volta a ilha das Malvinas e declarou guerra à Inglaterra. Aí chama-se Guerra das Malvinas. Obviamente, a Argentina perdeu a guerra, consequentemente perdeu o apoio dos Estados Unidos, porque era aliada à Inglaterra, e por fim acabou a ditadura militar na Argentina. O saldo é que deu 30 mil mortos, crueldade, tortura, assassinato e desaparecidos. Aqui você vê a imagem
denunciando exatamente aqui a ditadura na Argentina. A Argentina 78, na verdade, não é nem um país do futebol, é um país sem futebol entre os campos de concentração. Ditadura no Chile. Entre 1970 a 73, Salvador Allende, um médico e político da linha marxista ou socialista, assumiu o poder. Foi o primeiro presidente socialista da América Latina. Ele fundou o Partido Socialista, não se alinhou aos Estados Unidos, ou seja, não ficou babando o norte-americano. Ele aumentou os salários, fez reforma agrária, distribuiu terras ao povo, nacionalizou empresas, pegou empresas privadas, nacionais ou multinacionais, tornou-as todas chilenas do governo e com isso perdeu apoio, foi deposto e cometeu suicídio. Foi traído pelo seu próprio aliado, Augusto Pinochet, homem o qual ele colocou como chefe das Forças Armadas. E o próprio Pinochet o traiu, o depôs e assumiu o poder. Quando Pinochet assumiu o poder de 73 a 88, sendo um ditador capitalista, no governo dele, o PIB chileno foi elevado extremamente, mas, em contrapartida, ele perseguiu os contrários, sequestrou, prendeu, torturou e matou. Quando já estamos no ano de 1988, caminhando para o final da Guerra Fria, a população mundial não estava mais aceitando esses governos ditadores. Pinochet foi obrigado a fazer um plebiscito. O que é isso? É quando a população vota se quer ou não quer alguma coisa. E pelo plebiscito, os chilenos o rejeitaram, o repudiaram, e ele foi obrigado a sair do governo. Resultado, a Argentina, com aproximadamente 30 mil mortos por causa da ditadura, e o Chile, apoiado pelos Estados Unidos, com aproximadamente 40 mil mortos na ditadura militar. Aqui você vê uma imagem sobre o Chile, tortura no Chile, vergonha mundial.